Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Birajara Aguiar, endocrinologista, e esse é o nosso terceiro episódio do podcast, que estamos hoje aqui com um convidado muito especial, o Dr. Matheus Castilho, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica. Seja bem-vindo. Obrigado, Birajara. É um prazer estar aqui contigo. Vai ser uma conversa muito boa para a gente esclarecer as dúvidas dos internautas aí a respeito desse tema também, que às vezes é polêmico, mas não precisaria ser, né? Exatamente. A gente tem as indicações de cirurgia bariátrica que a gente já seguia, né? Que é pacientes que têm o IMC acima de 40, né, que não precisa ter comorbidade, só pelo fato desse IMC ele já tem, né, os fatores de risco. Os pacientes que têm IMC acima de 35 com comorbidades, né, e agora parece que teve uma mudança aí nas indicações também, acrescentaram uma outra indicação. Exatamente. Hoje em dia, na verdade, era uma indicação que já existia, porém ela era um pouco mais restrita, né? Então, recentemente, cerca de um mês, 2 meses, o CRM acabou liberando a cirurgia para pacientes que possuem IMC maior que 30, mas que têm um diabetes de difícil controle, ou que tem já uma doença cardiológica grave, pacientes também que possuem uma doença hepática onde já ocorreu fibrose. Então, nesses pacientes, uma doença renal também já avançada. Então, nesses pacientes, acabou sendo liberado agora a gente poder realizar o procedimento da cirurgia bariátrica para poder ajudar no tratamento aí. Realmente porque existe um benefício para todas essas doenças, né? Cuidando ali do excesso de peso do paciente. Essa é aquela que antes era chamada cirurgia metabólica, quando não tinha a indicação ali tão pelo IMC tão alto. Na verdade, faz uns 10 anos mais ou menos que o CRM, a sociedade mudou esse nome da cirurgia de apenas cirurgia bariátrica para bariátrica e metabólica. Porque observou-se, antigamente acreditava-se que o benefício da cirurgia seria apenas na restrição do estômago e na desabsorção que ela causa ali por conta do desvio intestinal. E hoje em dia a gente sabe que por conta desse desvio existe uma alteração metabólica no paciente. Então ela passou a se chamar cirurgia bariátrica e metabólica, né? Então, realmente os pacientes que possuem dislipidemia, diabetes, são os mais beneficiados por esse tipo de cirurgia. Certo. E você falou aí de dois tipos de cirurgia, né? Dá para você explicar um pouquinho a diferença de alguns métodos cirúrgicos, né? Tem o sleeve, o bypass, se tem, existe outro, ou as que você também, né, faz. Houve recentemente nessa nova normativa aí uma inclusão de mais procedimentos cirúrgicos. Porém, os procedimentos clássicos ainda permanecem e os mais recomendados permanecem sendo o bypass em Y de Roux e o sleeve ou gastrectomia vertical. Então, esses são os tratamentos padrão ouro ainda para a obesidade, tratamento da obesidade. Mas nessa última resolução foi incluída mais 4 tipos de cirurgia que elas estavam sendo realizadas naqueles pacientes que estavam tendo um reganho de peso, que o tratamento não tinha sido tão efetivo. Então, em alguns trabalhos experimentais, em alguns outros países, essas cirurgias já estavam sendo realizadas. E agora o CFM resolveu normatizar, mas isso é mais em caráter revisional, né? Então, ainda permanece o bypass e o sleeve como as principais cirurgias, né? E o bypass, de maneira geral, é aquela que a gente reduz bastante o estômago, né? Deixa um coto gástrico ali de cerca de 50 ml, e a gente faz um desvio da alça intestinal, onde tem essa desabsorção e essa potência da cirurgia, principalmente para os pacientes com diabetes, pacientes com dislipidemia, então ela é muito interessante para esses pacientes. E o sleeve é uma cirurgia, vamos botar entre aspas, mais simples, que a gente acaba mexendo apenas no estômago, então a gente reduz o estômago ali no seu volume de cerca de 70% a 80%, mas a gente não acaba não mexendo na parte intestinal, né? Então, mas mesmo assim ela tem um efeito metabólico também, hormonal, porque hoje sabemos que no fundo gástrico ali é produzido um hormônio, a grelina, que ela estimula a fome, né? Então, quando a gente tira ali,
reduz bastante a fome do paciente. Então, ela tem esse efeito hormonal também. E a bypass, que é uma cirurgia mista, né? Que ela também pega a restritiva com desabsortiva. Ela tem também outros efeitos metabólicos e hormonais, que as medicações que a gente está tendo hoje aí, que são imitações de hormônios intestinais, né? Que a gente chama de análogos, que a cirurgia ela faz aumentar também a produção desses hormônios, né? Então, do GLP-1, GIP, que é um benefício além só da restrição, né? Da pessoa comer menos. Tem um benefício metabólico e hormonal justamente por essas alterações, né? Exatamente. O GLP-1, o GIP e o peptídeo YY são os mais conhecidos aí, que eles acabam controlando essa parte metabólica da insulina, aumentando a insulina, diminuindo a resistência periférica dela, juntamente com a perda de peso. Então, realmente, a cirurgia bariátrica curioso que assim, ela é realizada já há cerca de 40 anos, né? Então, é um tratamento bem efetivo, é bem estudado, bem estabelecido. É claro que ao longo desse período, a cirurgia mudou, não é? Então, antigamente fazia só cirurgia aberta, agora a gente já consegue fazer a cirurgia por videolaparoscopia, mais recentemente robótica. Então, os tratamentos ficaram menos invasivos, mais seguros. Então, é um tratamento que eu acredito muito, por isso que eu realizo ele, e tem grandes benefícios para o paciente. Sim. E alguns pacientes chegam, por exemplo, no consultório e, e eu vejo que eles falam assim: ah, eu queria tentar de outra forma um tratamento clínico, porque tem medo da bariátrica, ou acha que é um último caminho, né? Uma forma que quer que assim, já tentou de tudo, agora a bariátrica. E o medo desses pacientes, assim, geralmente é o quê? Medo do pós, que a pessoa pode ter desabsorção de vitaminas, é o medo de complicação cirúrgica. O que você vê no seu consultório? Você falou basicamente todos os medos do paciente aí, tudo que a gente ouve nas primeiras consultas com o paciente, é isso aí. Existe ainda o medo da cirurgia, né? E eu entendo que é muito por conta dessa história de 40 anos aí, né? Então vai passando de geração para geração. Às vezes tem pacientes que conhecem pessoas que, enfim, tiveram uma infelicidade de alguma complicação nesse trajeto aí. Porém, como eu falei, hoje está muito seguro. Uma complicação, por exemplo, morte durante o procedimento cirúrgico da bariátrica, é menos que 0,1%. Então, o risco de você morrer numa cirurgia bariátrica, eu diria que é menor que uma cirurgia plástica, vamos dizer até. E o risco de você ter uma complicação, o que seria uma complicação que a gente mais teme ali? É uma fístula, abrir um ponto, né? Um grampeamento que a gente faz ali, pode acontecer de abrir, mas isso é 1% também. Então, perto do benefício que a cirurgia traz, é um risco muito pequeno, né? Então, infelizmente, os pacientes têm um medo da cirurgia, porém, eu acho que não é um medo justificado hoje em dia, porque é um risco comparado com, às vezes, uma esterectomia, né? Tirar um útero, tirar uma vesícula. Então, hoje em dia, a cirurgia está bem segura. Claro que hospital capacitado, uma equipe médica capacitada, né? Um profissional treinado, habilitado para fazer esse procedimento, né? E o pós eu acho também que depende, se tiver um acompanhamento certinho, né, com reposições, com reavaliações, fazendo Isso atividade. que você falou, de ser a última coisa, infelizmente tem muitas pessoas que acham que é o último recurso. Mas não é o último recurso. Hoje em dia tem uns medicamentos, estávamos falando, que podem ser associados até, né, nos casos que o paciente às vezes falhou. Hoje fala-se muito nos congressos dessa adjuvância entre o medicamento e a cirurgia. Não tem milagre para o tratamento da obesidade. Não tem aquela bala de prata. Né? A gente não tem um tratamento que vai resolver e pronto. Não é? Então, hoje em dia a gente fala na soma de tratamentos. E a cirurgia bariátrica eu acho que vai ser um aliado dos medicamentos no futuro, porque essa luta contra a obesidade aí é uma luta complicada, né? Então, hoje em dia o mundo, enfim, a obesidade só aumenta diariamente no mundo, né? E a gente não está conseguindo tratar ela de acordo ainda, né? A gente não chegou num medicamento eficaz, né? Não é o caminho mais fácil, né? Às vezes também é outra, fala assim, fez bariátrica é mais fácil. Não é, a gente sabe que a cirurgia é o mais fácil desse tratamento. Eu falo aos pacientes assim, te operar para mim é o mais fácil.
Agora, depois, você vai ter que cuidar da cirurgia aí. Vai ter que fazer o acompanhamento com o endocrinologista, vai ter que fazer o acompanhamento com o nutricionista, vai ter que fazer atividade física. Então, o tratamento da obesidade engloba vários profissionais e seria muito injusto falar que a cirurgia ia resolver tudo, né? Certo. E tem alguns pacientes também que querem optar por algo menos invasivo, por exemplo, o balão gástrico. E como que funciona? E o balão é realmente algo que vale a pena? O balão tem a sua efetividade, sim. É um método não invasivo que a gente faz por endoscopia. Então a gente consegue colocar o balão, por exemplo, na clínica mesmo, né? Como se fosse um procedimento de endoscopia normal no paciente com gastrite, enfim. Porém, ele tem uma capacidade limitada aí. Então, eu falo que ele é um recurso excelente para aqueles pacientes que não têm indicação de cirurgia. A gente falou ali das indicações do IMC, então tem muitas pessoas que às vezes precisam perder lá 10, 15, 20 quilos, mas não têm indicação de cirurgia, não acabam ainda entrando na indicação da cirurgia. Então, hoje a gente tem os medicamentos e tem essa opção também do balão intragástrico, né? A gente consegue colocar na clínica, o paciente coloca o balão, vai embora no mesmo dia, né? E ele tem o efeito dele seria no sentido de promover uma saciedade mais precoce, então ele preenche o volume ali dentro do estômago, então o paciente acaba conseguindo comer menos e também retarda o esvaziamento gástrico, né? Então ele come pouco, se sente mais saciado, né? Então, e aí com uma reeducação alimentar, a gente consegue atingir perda de peso de em torno de 15% até 20% do peso nesses tratamentos que a gente faz, que o balão pode ficar no estômago até 1 ano, né? Temos diversos tipos de balão, né? Os mais comuns são para 6 meses, para 1 ano, e nesse tratamento de 1 ano a gente consegue essa perda de peso expressiva. Interessante. Então é como, para o pessoal entender, é mais ou menos como se o paciente também estivesse utilizando um tratamento medicamentoso por 1 ano. Mas depois que retira, esse paciente ele tem que fazer um esforço para a manutenção disso, porque ele já não vai ter mais aquela parte mecânica que vai limitar ali o apetite, né? E a gente entra naquela questão do tratamento crônico da obesidade, né? A obesidade não tem cura, a gente ainda não chegou nessa parte ainda para a obesidade, né? Então, isso é uma dificuldade, talvez, dos pacientes entenderem que eles entendem que a pressão alta, o diabetes, não tem cura, que eles vão ter que tratar pro resto da vida. Mas para a obesidade parece que eles falam, não, vou fazer um tratamento ali de Alguns 6 meses. meses, né? E vou curar e pronto, não preciso fazer mais nada. Mas não, então, e é isso que a gente está vendo até com os próprios medicamentos, né? Eles têm um efeito intenso, muito bom, porém, se o paciente para de tomar o medicamento. E muita gente associa e fala, o efeito rebote, como se fosse algo negativo do medicamento. Mas, na verdade, é igual, como você falou, os exemplos, né? Paciente diabético, hipertenso, ele tem que tomar a medicação ali cronicamente. Se ele para de tomar, vai descompensar a doença de base também, né? Então, a obesidade, por ser também uma doença crônica, ela precisa de um tratamento também a longo prazo. E a cirurgia bariátrica, ela chega mais próximo disso, né? Porque são mudanças anatômicas ali que vão ficar para o paciente. Então, não é como uma medicação assim, que se tirar totalmente vai ter um reganho do peso inicial, né? As pessoas, em relação à cirurgia bariátrica, elas têm medo de déficit de vitamina, enfim. Antigamente, talvez a gente tinha mais esse problema por conta... Estava se entendendo o comprimento da alça, o quanto que a gente podia fazer o desvio intestinal, né? Mas hoje em dia é muito difícil. E se o paciente fizer a suplementação certinha, dificilmente ele vai ter um déficit nutricional. Isso aí é raro, né? Provavelmente, se teve algum déficit, ou é porque o paciente não está fazendo corretamente a dieta, ou ele não está fazendo corretamente a suplementação. Então, é muito difícil ter um paciente com déficit nutricional, déficit de vitamina, pós-cirurgia bariátrica, não é? Então, doutor Matheus, existe também, né, a questão de que a cirurgia ela não termina no procedimento, né? Começa uma jornada que o paciente também ele precisa desses acompanhamentos para manter, né, para evitar também problemas nutricionais. E aí entra a importância da endocrinologia. Então, vamos para o nosso momento endócrino. Na sua opinião, eu vejo que
enfim, a gente trabalha, eu mando meus pacientes, você acredita na cirurgia bariátrica, mas antigamente, hoje em dia tem melhorado um pouco, mas ainda há uma certa resistência da endocrinologia de indicar a cirurgia bariátrica. Como que você vê, enfim, que os endocrinologistas agora estão aceitando mais a cirurgia ou não, ou devido agora aos medicamentos, talvez vai ter um retrocesso, vamos falar assim, não, deixa a cirurgia para lá e vamos insistir um pouquinho mais nos medicamentos. Qual que é a sua Ó, opinião aí hoje em dia? realmente eu acredito assim nessa questão da endocrinologia em geral, de tentar o máximo ali do tratamento clínico para também, né, ter uma eficácia do próprio trabalho, né? O paciente vem me procurar para ajuda, então eu tenho que auxiliar de forma do tratamento medicamentoso. Mas eu, particularmente, eu vejo assim, existe casos, né, que pacientes não têm uma boa tolerância à medicação, tem refratariedade, ou não consegue manter financeiramente um tratamento. Então, nessas situações, até como, né, as indicações já colocam ali, né, um paciente que passou por um tratamento clínico por 2 anos, por exemplo, e não tem uma resposta mantida, tem recuperação, eu mesmo já faço indicação, né, por paciente, né, eu oriento, converso. Então, a gente tem que entender que é algo que está aliado, um procedimento que reduz muito comorbidades, né? A gente tem remissão de diabetes, de hipertensão. Inclusive, a gente acompanha, né, com exames por paciente, por exemplo, que vai fazer. A gente avalia tudo que o paciente já tem de comorbidades. Por exemplo, se é diabético, hipertenso, dislipidêmico, tem esteatose. E depois a gente vai acompanhando o procedimento, porque provavelmente esse paciente vai necessitar de redução dos medicamentos após, porque com essa mudança metabólica, com a perda de peso, a gente vai vendo que a glicemia vai se controlando. Então, para evitar, às vezes, até hipoglicemia, a gente vai reduzindo o medicamento. Para evitar hipotensão também, a gente vai fazendo essa redução. Então, por quê? Funciona para a parte metabólica que a gente quer, que reduzir também mortalidade, né? Exatamente. Então, isso eu acho extremamente importante. Eu oriento os pacientes que tem que haver um acompanhamento crônico com o endocrinologista, justamente para ele poder ajustar essas medicações que certamente vão mudar ao longo do tempo. E é gradual, é conforme ele vai emagrecendo que tem que fazer esse ajuste do medicamento, né? Não tem como eu falar para ele, não, para de tomar já o remédio da pressão, ou para de tomar já o remédio da diabetes. Isso aí tem que ser medido, avaliado, e nesse sentido, o endocrinologista é importantíssimo no pós-operatório. Sim. E tem a questão também, né, da suplementação, que às vezes os pacientes saem orientados, né, pela equipe que faz a cirurgia, que tem, né, o acompanhamento ali, mas existe algumas suplementações que vão além, às vezes, daquele do básico ali, do combo. Então, existe também aquela que vai além do multivitamínico que é prescrito, né? Então, por isso que o paciente também precisa fazer exames de acompanhamento para avaliar algumas vitaminas que são mais importantes, né? A vitamina D, B12, o nível de cálcio, ácido fólico, porque às vezes a gente tem que suplementar mais do que está ali nas composições habituais, né, que o paciente toma. Vou fazer uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, que eu até tenho, porque assim, a gente sempre vê, tenta achar um vilão para a obesidade aí, né? No seu dia a dia, no consultório, o que é mais comum nos pacientes obesos? É alguma síndrome, alguma causa genética, ou realmente a obesidade está mais relacionada ao dia a dia, aos hábitos de vida? Os pacientes, às vezes, que não seguem o tratamento, abandonam. Qual que seria a principal causa aí de obesidade? Hoje, a obesidade tem causa multifatorial, né? Então pode ter um pouquinho de cada coisa. Tem uma questão genética, que já se sabe, né, em estudos que tem alguns genes relacionados. Existe a questão comportamental, que ele vai aprendendo culturalmente, às vezes ali com hábitos.
E a parte neuroendócrino, que aí tem a questão das regulações, né, do sistema nervoso central juntamente com hormônios. Então a gente acaba, às vezes, pegando alguns casos, por exemplo, que tem mais o componente hormonal metabólico, mulheres, por exemplo, com síndrome de ovários policísticos, que acaba tendo um aumento de androgênios, resistência insulínica, isso vai piorando, um efeito de bola de neve. O ganho de peso, a obesidade vai piorando todas as alterações hormonais, que vai também dificultando mais ainda a perda de peso. Aí tem casos, né, síndrome de Cushing, que o paciente também vai ganhando peso e vai desenvolvendo mais rapidamente ainda as comorbidades, né, diabetes, hipertensão, que aí, nesse caso específico, a gente conseguindo tratar a causa, que às vezes é um nódulozinho, um tumorzinho na adrenal ou na hipófise, que aumenta o nível de cortisol, o paciente já emagrece. Então, assim, nesses casos, a gente às vezes nem precisa focar tanto em outros medicamentos, é só tratar assim, a causa da síndrome de Cushing. E existem vários outros problemas ali hormonais que prejudicam ali a resposta do paciente. Às vezes uma falta de testosterona, um paciente ali que ele não consegue ter ânimo para fazer atividade física, ele não consegue ter ganho de massa. Então, isso também, a gente regulando, auxilia. Então, assim, eu trato como uma causa multifatorial mesmo, porque a gente vê que tem pacientes que têm até uma alimentação assim não tão ruim, e tem uma dificuldade que a gente acertando ali consegue, e tem outros que é simplesmente focar em melhorar os hábitos e atividade física, o paciente tem uma resposta excelente. E aí tem que entender isso mesmo, né? O paciente tem que entender que é uma doença crônica, então o tratamento tem que ser contínuo. Tudo que é feito para perder peso, se for um tratamento clínico, ele tem que manter também para continuar mantendo o peso. Você tocou em dois pontos aí que a cirurgia bariátrica também tem um grande benefício, né? Nesse caso, o paciente que tem síndrome do ovário policístico leva a uma infertilidade, né? E a cirurgia bariátrica ela também consegue, através da perda de peso, melhorar essa questão dos hormônios, no caso, testosterona na mulher, que promove uma maior fertilidade. Então, ela pode ser usada até em alguns casos de tratamento para a infertilidade, né? Sim, sim. Porque E, hoje. Desculpa, e nos homens também, né? A questão da testosterona, né? Conforme se diminui também a gordura periférica, você consegue aumentar o nível de testosterona simplesmente baixando o peso do paciente, né? Então, são outros benefícios da cirurgia bariátrica. Isso eu sempre comento com os pacientes, né, que vão em busca de perda de peso, que os benefícios, por exemplo, a síndrome de ovários policísticos, existe tratamento medicamentoso que é de controle, né? Por exemplo, usar um anticoncepcional para ajudar a regularizar e diminuir os cistos ovarianos, mas não é um tratamento resolutivo, né? A única coisa que a gente sabe que tem efeito resolutivo é a perda de peso, que ela pode ser, né, conseguida ali através de um tratamento clínico ou cirúrgico, mas realmente tem esse benefício de melhorar toda a parte hormonal, diminuir a resistência insulínica, sair dos ciclos anovulatórios e melhorar a fertilidade. E no caso do homem, que a gente sabe também que hoje a principal causa, né, de hipogonadismo é relacionada à síndrome metabólica, gordura visceral, né, a obesidade, e sabemos também que a melhora disso, né, a perda de peso, também otimiza os níveis hormonais. Então, né, isso é um ótimo benefício, isso é um ótimo benefício e um incentivo também para as pessoas buscarem, né, essa perda de peso. No seu dia a dia, a maioria dos pacientes é homem ou mulher que busca tratamento para obesidade? É mais o público feminino, mas também, né, tem os homens que geralmente são induzidos assim, ou por uma questão de saúde, que alguma alteração já que ele já tem, ele fica preocupado, ou os familiares, esposa que vão indicando, mas as mulheres geralmente têm uma decisão, né, própria de buscar tratamento. Lá no meu consultório, assim, a proporção homem-mulher, mulher chega a ser 87% dos pacientes que eu acabo operando, e o homem fica só ali em torno de 13%, 15%, né? Então, realmente, as mulheres acho que se cuidam mais, buscam mais o tratamento do que os homens, né? Acho que tem também a pressão estética mais em cima das mulheres um pouco. Acho que isso também. Eu falo que, assim, tem todos esses benefícios da saúde,
em termos de pressão, diabetes, colesterol e tal. Só que tem um, às vezes, que a gente não comentou e que eu acho muito importante, que é a autoestima. Então, o paciente busca o tratamento, eu acredito que ele não consegue enxergar, vamos dizer assim, tanto a pressão, o diabetes, né, o colesterol, mas ele se olha no espelho, não consegue encontrar uma roupa, não consegue subir um lance de escada, tem dificuldade de amarrar um sapato. Então, essas pequenas dificuldades do dia a dia, eu acho que acabam levando mais o paciente a procurar o tratamento para a obesidade, né? Então, quando a pessoa fala, o caminho mais fácil, assim, as pessoas não vê o dia a dia do paciente obeso, que fala assim, não sou eu que escolho a roupa, é a roupa que me escolhe. Então, coisas simples do dia a dia, a pessoa não consegue ter a sua autonomia, e aí cai muito a autoestima, quadro de depressão, enfim. Então, esse é outro potencial benefício da cirurgia bariátrica também na autoestima, da liberdade para a pessoa. Quando os pacientes fazem a cirurgia e depois tem queixas ali de estar reganhando peso, né? Como que você lida com isso? Você encaminha ou continua, né, acompanhando esse paciente? Como que... A principal causa do reganho de peso, infelizmente, é porque o paciente abandona o tratamento. Ele esquece que a bariátrica é aquele tratamento crônico, vai ter que tratar pro resto da vida. Vai ter que fazer dieta, né? Às vezes a pessoa fala dieta, então é um termo que ela acha que tem que... Às vezes tem prazo de validade também, já não Exatamente. veio a hora de... Então, ela tem que fazer uma reeducação alimentar e tem que entrar na cabeça dela que ela tem que cuidar da alimentação e fazer uma atividade física regular pro resto da vida. Senão, não vai funcionar, não vai ter jeito, né? E eu associo muito à modernidade hoje em dia. Eu falo que é desleal. A gente come um bombonzinho ali e tem que dar 5 voltas no parque para queimar a caloria do bombonzinho. E é talvez isso que é a dificuldade da pessoa entender que às vezes ela não está comendo muito, mas ela está comendo errado, né? Então ela não vai conseguir queimar caloria. Alimentos ultraprocessados. Então elas não entendem que aquele alimento tem muita caloria e que o dia a dia dela talvez não consegue dar conta. E isso acaba levando a maior parte dos casos de reganho de peso, né? E dificilmente, quando a pessoa faz num serviço habilitado, um profissional, ela vai ter algum problema na cirurgia, né? Aconteceu, sei lá, o estômago ficou um pouco maior, a alça alimentar. Então, em serviços credenciados, eu acho que é muito pouco provável que aconteça algo desse tipo. Mas existem aqueles pacientes que não respondem ao tratamento. Assim como tem diversos medicamentos, para um funciona, para outro não funciona. Então, tem alguns casos realmente. A cirurgia pode não ser o tratamento ideal para aquela pessoa. Então, aí a gente tem que tentar outros métodos, né? Talvez medicamentos. Hoje em dia tem as cirurgias revisionais. Então, temos algumas alternativas para resgatar esses pacientes. Mas é muito importante que ele volte para o consultório, que ele perca o medo de conversar com o médico. Muitos pacientes, às vezes, têm vergonha. Falam assim, já fiz uma bariátrica, aí voltei a ganhar peso. E aí ele tem vergonha de procurar atendimento novamente, né? Então, isso que a gente tem que combater também. A obesidade tem muito estigma, né? A cirurgia bariátrica tem muito estigma ainda. Então, infelizmente, isso é uma barreira para os pacientes procurarem um atendimento, né? Para você ter uma ideia, hoje a gente opera apenas 1% dos pacientes que têm indicação de cirurgia no Brasil. Então, é um número muito pequeno por conta de diversos fatores, né? Desde acesso ao tratamento até a estigmatização da doença, né? Certo. E tem um fator também, além dessa questão da alimentação, né? Que é a questão da perda de massa muscular, que é um ponto que eu sempre reforço com os pacientes, né? Que às vezes o paciente está perdendo peso, seja, né? Vamos falar aqui da cirurgia em si, mas também serve, né, para tratamento clínico. Está perdendo muito peso sem fazer atividade física, sem se alimentar adequadamente, questão de proteína, né, e os minerais, vitaminas, e isso acaba levando, além da perda de gordura, a uma perda de massa muscular.
E isso gera também uma adaptação. O corpo, o nosso organismo tem uma adaptação para frear a perda de massa muscular, onde o hipotálamo, né, recebe sinalização, está baixando a massa, ele vai estimulando de forma que é o processo que ele consegue, que é aumentando o apetite de novo, a pessoa vai tentando, vai conseguindo, né, comer mais, e também reduzindo o gasto metabólico. E aí tem um fator também importante nesse reganho que a gente orienta, né, a atividade física a acompanhar para ver se não está perdendo massa, suplementar direito, para ser um fator a menos ali para ele ter um risco de reganho, né? A atividade física, eu falo para os pacientes, falo assim, ó, tem duas coisas que você não precisa nunca mais me perguntar aqui quando você voltar nos retornos. Se precisa tomar vitamina e se precisa fazer atividade física. Então, são duas coisas importantíssimas no tratamento, no pós-operatório do paciente. A gente já consegue liberar o paciente fazer atividade física com 30 dias da cirurgia. Então, não tem uma desculpa. Foi, não posso, né? E às vezes as pessoas ficam buscando o ideal. Se eu não tenho, sei lá, o professor ideal, a academia ideal, a roupa ideal para fazer atividade física, não vou fazer. Então, tem que fazer qualquer coisa. Fazer uma caminhada é melhor que não fazer nada, né? Agora, o problema da caminhada é que é um exercício leve. Então, não adianta você fazer 10 minutos de caminhada que não vai ter o resultado que você deseja. E não tem um efeito tão importante na massa muscular, né? Também. E aí, realmente, com a cirurgia, os pacientes acabam experimentando uma perda de peso bem acelerada e vai tudo, né? Desde gordura até a musculatura. E a musculatura consome mais energia também. Então eu explico aos pacientes, falo assim, ó, até na fase de manutenção da perda de peso, se você não tiver musculatura, vai ser mais difícil para você manter o peso. Porque o seu músculo consome mais energia do que a gordura. Então quanto mais músculo você tiver, menos você precisa comer, porque o próprio músculo vai consumir a energia ali, você não precisa fazer muita coisa. Porém, para ganhar músculo às vezes é complicado, né? E Enfim, é por isso que aí o endócrino depois vai ajudando nessa parte, né? E alguns pacientes também ó, que eu atendo pós-cirurgia bariátrica, que estão ali no reganho de peso, eles buscam, são pacientes que às vezes têm alguma outra disfunção ali, algum transtorno na questão alimentar, né? Às vezes um transtorno de compulsão alimentar, que o paciente, mesmo ali com menor capacidade gástrica para comer, conseguindo comer menos, às vezes tem aquele craving que vai, né, fazer o paciente dar vontade de comer, e isso a longo prazo ele tentando comer, isso também pode chegar a aumentar a capacidade do estômago a longo prazo? Aqui você tocou em outro pilar do acompanhamento do paciente obeso, que é a parte psiquiátrica, psicológica. Então, faz parte do acompanhamento ideal do paciente, endocrinologista, nutricionista, psicólogo ou psiquiatra. Então, isso a gente já sabe. Muitas vezes também o paciente que volta a ganhar peso por conta disso, também não faz o acompanhamento adequado, né? Existe o mito, o paciente fez bariátrica, ficou dependente de alguma coisa. Na verdade, talvez isso não é tão correto, porque o paciente provavelmente já tinha uma dependência, já tinha um vício mal tratado, mal avaliado, mal acompanhado, e que aí depois, com a cirurgia, que ele não consegue mais comer, tanto quanto antigamente, ele acaba se frustrando e talvez depositando em outros vícios ali, não é? Então, isso é uma questão também importante no acompanhamento do paciente no pós-operatório. Em questão à dilatação do estômago, eu acho muito pouco provável na técnica do bypass, porque a gente deixa um estômago ali com cerca de 50 ml ali. 50 ml seria um copinho de café, um pouco mais ali. E já na questão do sleeve gástrico, aí sim, como fica um pouquinho mais de estômago, aí se realmente o paciente, enfim, não faz a dieta adequadamente, tem uma possibilidade maior também de esse estômago dilatar. E depende muito também da técnica realizada, né, o profissional que fez, se ficou um pouco de estômago a mais também, mais fácil aí desse estômago ter uma dilatação, né? Então, novamente, as cirurgias são boas, porém o paciente também ele tem que colaborar aí, né? Ele tem que fazer a parte dele, né? Já teve casos ou existe pacientes que às vezes têm uma perda muito intensa, que chega a desnutrir, que tem que fazer reversão? Então, eu nunca tive esse problema, né? Por conta da questão do... Uhum. Hoje em dia a gente sabe-se muito dos desvios que a gente pode fazer, né? Então, se você deixa uma alça intestinal comum, que a gente fala,
que chega ali no ilho, até o Y que a gente faz, se tiver pelo menos 3 metros de intestino ali, dificilmente o paciente vai ter um déficit nutricional. Ah, mas isso aí é... Agora, se o paciente tem uma variação anatômica, talvez isso, né, o médico, na hora, por algum motivo, ficou mais curto isso aí, realmente pode levar. Tem algumas técnicas antigamente, do adenoswitch fazia, que dava muita desnutrição, mas era o problema da técnica, né? O bypass é difícil, hein? Tem que reverter e tal. Então, assim, um profissional bem capacitado, com a técnica também bem indicada, é muito difícil acontecer isso. Porque a gente, às vezes, não, né, nas redes sociais, vê pessoas assim, me arrependi de ter feito a bariátrica por isso, e mostra ali uma história, mas aquilo ali é uma exceção e talvez tenha essas questões aí que você... É sempre importante você procurar um profissional habilitado, né? Hoje em dia, com a internet ficou cada vez mais fácil, né? Você consultar ali, entrar nas sociedades, né? Sempre tem um site lá, encontre seu médico, enfim, aí veja se aquele médico é credenciado, veja os registros de especializações do médico, né? Então, quando você procura um profissional capacitado, habilitado, isso reduz drasticamente a chance de você ter algum tipo de complicação, né? Não vou dizer que não haja, porque tem coisas que fogem ao controle da gente. Porém, a cirurgia é muito segura, é um tratamento eficaz e é um tratamento já de 40 anos aí. Então a gente já conhece, eu acredito, quase tudo que a gente precisa saber em termos da cirurgia e de complicações, né? E contraindicações? Quais são as possíveis contraindicações de uma pessoa que quer fazer e não poderia? São pequenas, na verdade, né? Então, primeira coisa, o paciente tem que querer, né? Eu não consigo operar ele sem ele querer. Segundo, ele tem que obedecer às regras que a gente tem determinadas em questão, e hoje o que vale é o IMC. Então, se ele se enquadrar dentro das regras do IMC, se por acaso ele não se enquadra, né? O IMC baixa e tal, às vezes o paciente fala, doutor, faz a... Não tem como fazer, né? E de idade? De idade ampliou nessa última resolução do CFM, inclusive. Hoje ela está liberada para pacientes até de 14 anos, a partir dos 14 anos, tá? Claro que orientação dos pais, outros profissionais envolvidos. Porém, a idade limite foi estendida, né? Então, antigamente falava assim 60, 65 anos e dependendo do perfil do paciente, se for um paciente saudável, hoje nós temos uma expectativa de vida mais alta, né? Então, liberou essa cirurgia dependendo muito do perfil do paciente, né? As condições físicas do paciente. Então, para você ver o nível de segurança que a gente chegou na cirurgia hoje em dia. Uhum. Existe uma contraindicação para pacientes que têm algum transtorno? Essa talvez é a principal contraindicação, né? Então, todos os pacientes passam por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica e para a gente tentar minimizar essas falhas nesse sentido, pacientes dependentes ou que não têm doenças controladas que se submetam à cirurgia, né? Mas até ansiedade, depressão, a compulsão alimentar, se tiverem controladas, com laudos médicos, tudo, não contraindicam a cirurgia. Na verdade é o que eu falei da indicação da cirurgia, que eu falo assim em termos da autoestima, dia a dia dos pacientes, né? Então, se repete muito essa questão da dificuldade de mobilidade, não encontra roupa, né? Às vezes vai no cinema, tem medo de não caber na poltrona. São medos diários do paciente que tem obesidade, né? Agora tem 2 histórias que eu sempre lembro, que eu operei um paciente que aí no consultório, na consulta prévia, me falou assim, pô, doutor, eu tava lá com os amigos, uma mesinha de bar e tal, e a cadeira quebrou. Aí eu caí no chão, todo mundo riu de mim, doutor. Então, quando você vê o paciente falando isso, uma dificuldade parece boba, né? Mas que ele ficou muito sentido e que levou ele a procurar o tratamento, né? E outro caso também que eu lembro muito, é um casal de obesos que eles moravam num prédio e que eles tinham uma motoquinha e que eles não conseguiam subir os dois na motoquinha, porque senão ela não saía da motoca, não conseguia subir a rampa com os dois. Então ela tinha que subir a pé a rampa, esperar lá em cima, e depois que eles fizeram a cirurgia, cada um perdeu cerca de 60 quilos, falou, doutor, agora nós dois subimos na motoca e ela sobe da garagem. Então são coisas do dia a dia que são invisíveis, aquelas pessoas que criticam a cirurgia bariátrica, né?
e que a gente, quando o paciente passa por todo esse procedimento, eu falo sempre que não é o caminho mais fácil, né? Tem a questão da dieta líquida no começo, depois passa para pastosa, tem todo o trabalho depois de dieta, atividade física, acompanhamento. Então, até ele chegar num resultado, que isso é uma perda de peso que não é aguda, né? O paciente não entra na bariátrica como se fizesse uma plástica, não é? Então, eu falo até, brinco até que assim, você sai pior, você não sai melhor. Porque antes você conseguia comer, depois você vai ter que ficar tomando uma aguinha, né? Um caldinho durante 15 dias aí. Então, o processo de emagrecimento é 6 meses, 1 ano e meio. Então é crônico, até a pessoa enxergar o benefício da cirurgia. Mas eu costumo dizer também que, para mim, o que é mais gratificante quando o paciente retorna e fala assim, doutor, eu só me arrependo de não ter feito antes. Então, isso para mim independe de qualquer número do IMC, na balança, ou qualquer exame que a gente faça depois. O paciente fala assim, ó, não me arrependo nem um minuto de ter feito, e talvez a única coisa que me arrependo é de não ter feito antes, né? E existe também na mídia, né, até pessoas obesas que teriam indicação, que tem a questão do empoderamento, de achar que tá tudo bem, que tá em saúde. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos, né? A gente tem a Jojo Todinho, que fez, e a gente vê que sim, ela tá muito melhor, muito na questão também de autoestima, já começou a se cuidar mais, porque depois da cirurgia a pessoa tem esse um empurrãozinho, né, para cuidar da alimentação, fazer atividade física, né? E a outra, Thaís Carla, que falava contra, que se aceitava e que depois de ter sido identificado alguns problemas de saúde já relacionados à obesidade, ela também está aí nessa... Um paciente com IMC maior que 35 dificilmente não vai ter alguma dificuldade, alguma comorbidade. Nem que seja uma gordurinha no fígado, uma esteatose hepática. E vai ter dor articular, vai roncar, o sono vai ter uma qualidade ruim, não é? Não vai conseguir subir um lance de escada, correr em volta de uma quadra. Então, existem limitações físicas que acontecem. Por mais que a pessoa tente negar, dor na coluna, dor articular, isso aí acontece com o paciente. A cirurgia, em média, vamos dizer assim, leva uma perda de peso de 35, 40 quilos. Já tive pacientes que perderam 80 quilos. Mas também eram pacientes com um peso inicial muito grande, né? Então você imagina, botar 80 quilos, se eu der para o doutor Ubirajara agora, 80 quilos para carregar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Do momento que você acorda, tomar um banho fica difícil. Amarrar um sapato fica difícil. Qualquer coisa que você vai fazer com 80 quilos a mais fica difícil. Então, com certeza, essas pessoas estão mais ativas por conta disso também. Elas estão recuperando o prazer de viver. Porque limita muito, a obesidade limita muito o paciente, né? E outra coisa, talvez nós não citamos, é assim, prevenção de câncer. Hoje em dia a gente sabe que a obesidade está ligada a diversos tipos de câncer. Então, câncer de intestino, câncer de endométrio, câncer de mama. Então, é saúde também nesse sentido. A cirurgia é um tratamento fantástico, eu sou muito fã, gosto muito dela. E assim, eu só vejo pontos positivos nela. Não consigo ver pontos negativos. Então a gente tem, assim, se a gente for contabilizar, né, os benefícios em relação à parte metabólica, as comorbidades da perda de peso com a cirurgia, o paciente consegue melhorar diabetes, hipertensão, dislipidemia, né, que é problema de colesterol, esteatose, gordura no fígado, apneia, melhorar a questão hormonal, né, hipogonadismo, síndrome de ovários policísticos, questão de prevenção de cânceres. Então a gente tem muita coisa que que foge além da estética, que é um fator também bem importante, né? Com certeza. O lance do refluxo também, hoje em dia é uma indicação, até entrou naquelas com paciente maior que 30, IMC maior que 30, se tiver um refluxo intratável, já tem indicação de cirurgia também. As questões também todas articulares, né, que Sim, o peso com traz. certeza.
Então, é um tratamento fantástico. Não é milagroso, não é milagre, mas realmente é um tratamento que tem uma grande eficácia. E em relação ao pós-cirúrgico, explica pra gente um pouquinho como que é a evolução ali do paciente, por exemplo, em relação à dieta, aos cuidados. Pensando que fizemos a cirurgia do paciente, outra dúvida muito comum dos pacientes, doutor, quanto tempo demora a cirurgia, né? Então, o transoperatório ali, quando a gente faz a cirurgia por laparoscopia, que é por vídeo, minimamente invasiva, é cerca de 1 hora e meia, a gente já consegue realizar esse procedimento, né? E após isso, o paciente vai para uma sala de recuperação anestésica e depois vai para o quarto já. No quarto, eu já oriento os pacientes a levantarem, tem que caminhar, então o paciente não fica restrito no leito. Cerca de 12 horas depois, a gente já inicia uma dieta líquida. Então, com líquidos claros, batidos, coados ali, né? Então, é só uma coisa mais leve. Essa dieta dura cerca de 7 dias, às vezes 15 dias. Então, a alta do hospital, a gente consegue dar em cerca de 24 horas, máximo 48 horas. Então, hoje em dia, o procedimento está muito seguro, muito rápido, né? Então, o paciente não precisa mais ficar restrito no leito, enfim, dependente, talvez, de outras pessoas no pós-operatório. Ela consegue se virar sozinha em muitas coisas, né? Aí entra essa fase da dieta líquida, que vai durar cerca de 15 dias. Depois evolui para a dieta pastosa. E eu falo que 30 dias já está tudo emendado ali. O risco de você ter qualquer tipo de complicação da cirurgia, depois de 30 dias, eu diria que é zero, né? E eu falo para os pacientes, se quiser comer caco de vidro, tijolo, pedra, pode comer à vontade agora, que não vai acontecer nada, né? Aí entra a fase da dieta geral, que é um novo geral, né? E assim, outra coisa que eu deixo claro para os pacientes também é o seguinte, não é porque eu não, por exemplo, não fiz a cirurgia que eu não tenho que fazer uma dieta igual você. Né? Eu acho que hoje em dia a gente normalizou rodízio, hambúrguer, refrigerante, ultraprocessado, sendo que na verdade isso devia ser para todo mundo, não só para quem operou, não é verdade? Mas a gente tem aquela ideia de que não, só quem operou é que tem que fazer dieta, quem não operou pode comer qualquer coisa e tanto faz aí. Mas não é bem assim que funciona. O certo seria que todo mundo fizesse uma alimentação adequada, né? Então, eu falo que assim, é para ter uma vida normal. A cirurgia bariátrica é para te trazer saúde e qualidade de vida. Não é o contrário. Né? Então, a gente está fazendo isso para melhorar a sua vida. Né? Outra pergunta que eu faço para os pacientes é o seguinte: é fácil ser magro? Não é fácil ser magro. Mas é fácil ser obeso também? Não é fácil. Então, a gente tem que escolher qual difícil que a gente quer. Se a gente quer dificuldade de ser magro ou se a gente quer dificuldade de ser obeso, né? Então, infelizmente, a gente tem que fazer essa escolha, né? E existe alguma mudança na questão do paladar, da afinidade por algum alimento que o paciente às vezes não consegue comer mais? Pode acontecer. Isso é uma pergunta frequente também. Eu tive até uma paciente que ela falou assim, eu sou chefe de cozinha. Eu falei, olha, infelizmente, talvez eu vou ter que falar para você não operar, porque eu não consigo te garantir que não vai mudar o seu paladar, né? Existe realmente uma preferência, uma alteração, pode ser transitória, né? Não é nada impeditivo, mas realmente pode acontecer uma certa preferência, ou alguns pacientes deixam de comer algum tipo de alimento por conta dessa alteração no paladar. Mas não é nada muito significante nem nada, mas realmente a gente não tem uma explicação boa para dar, não, mas é uma queixa Sim. frequente dos pacientes, realmente. Alguns casos eu já vi assim, que o paciente fica muito limitado, não consegue comer proteínas, né? E aí isso gera também um risco maior dele perder mais massa muscular. Então, às vezes, aí também um paciente que acontece isso, nesse caso, acompanhando com endócrino, a gente consegue melhorar a suplementação nesse aspecto, né? Para ele evitar ter mais complicações. Isso entra no rol aí de, vamos dizer assim, entre aspas, complicações da cirurgia. Outra dúvida frequente também dos pacientes é a questão de, vai cair cabelo, doutor? É transitório, né? Realmente pode acontecer nos primeiros 6, 9 meses ali, até cerca de 1 ano, mas volta esse crescimento depois, né? Adequando a suplementação, a gente consegue equilibrar bastante isso aí.
mas realmente é uma coisa que pode acontecer. Isso aí entra também naquela reposição das vitaminas, né? Vitamina D, muito importante, Porque complexo B, esses pacientes eles já são ferro. classificados como grupo de risco e precisa ter uma vitamina D acima de 30, né? Então, É, é uma indicação. exatamente. E apesar de não levar um déficit nutricional, é necessária suplementação. Mas qualquer tratamento, eu falo para o paciente, falo assim, se você for no nutricionista hoje em dia e se você for fazer uma restrição alimentar, provavelmente ele vai te indicar uma suplementação de vitamina. Então, a partir do momento que você diminui a ingesta, talvez você vai ter que suplementar. E aí eu falo assim, mas vai ser pro resto da vida? É uma troca. Você vai trocar talvez um comprimido ou 2 de remédio da pressão, ou um comprimido ou 2 de remédio para diabetes, por uma vitamina. Eu acho que é uma troca justa aí até, né? Sim, com certeza. Então, e assim, deficiência de ferro também é uma coisa que pode acontecer. Falando nisso, existe, né, pela questão da desabsorção, por exemplo, a vitamina B12, que aí a gente tem, além, né, da redução do estômago, que produz um fator intrínseco, que é essencial, ele se liga ali à vitamina B12 para ela ser absorvida. Então, esses pacientes acabam tendo já um motivo de ter uma desabsorção. E aí, nesses casos, é melhor fazer essa suplementação por outras vias, né? Sublingual, intramuscular, para ajudar a manter. E o ferro também, pela questão do desvio ali, muitas vezes é necessário ser feito endovenoso, né? Mas é algo que a gente consegue ir controlando, o paciente fazendo Exatamente. Isso aí, acompanhamento. então, isso aí entra naquelas complicações, vamos dizer aqui, que a gente já sabe que vai acontecer. Então, a gente já se prepara para isso, né? Então, é importante o paciente fazer o acompanhamento, não sumir do consultório, para a gente fazer as dosagens, né, das vitaminas, enfim, do ferro no sangue, para a gente poder propor a suplementação quando necessária, né? Uhum. Eu digo quando necessário porque, apesar do paciente ter que tomar uma vitamina, a gente orienta, você vai ter que tomar uma vitamina por dia pro resto da vida. Mas a alimentação, ela vai ser onde vai ser a fonte da maior parte das vitaminas dela. Então, se ela não tiver uma alimentação adequada, não fizer esse acompanhamento nutricional, a necessidade de reposição dela vai ser maior. Então, a gente faz um controle muito baseado no laboratório. Claro que a queixa do paciente é importantíssima, né? Mas a gente faz esse acompanhamento laboratorial também. Então, quando o paciente tem uma alimentação adequada, faz o acompanhamento correto, a gente vê que os níveis acabam se mantendo. Dificilmente ele vai precisar de uma suplementação endovenosa de ferro, por exemplo, né? Talvez a vitamina mais comum, porém ferro, se o paciente consegue comer carne, não teve aquela alteração de paladar, se ela consegue, principalmente carne vermelha, né? Que é mais facilmente absorvido o ferro da carne, ela consegue controlar bem, dificilmente ela vai ter um grau de anemia, né? Mas realmente, se ela não perdeu um pouco o paladar, já não gostava muito de carne antes, mulher às vezes tem um pouco dessa dificuldade aí, e ainda tem a questão da menstruação, né? Então ela tem uma perda de ferro frequente, mensal. Então isso também pode levar a esses quadros de anemia aí. Certo. E outros cuidados, outras recomendações depois da cirurgia bariátrica em relação a medicações. Além, por exemplo, da mulher que é recomendado não continuar, né, se ela faz uso de anticoncepcional oral, ela é recomendado ali fazer um por outra via, né, seja DIU, injetável, implante, pela questão da absorção. Existe alguma outra coisa também que se muda a recomendação de... Essa parte da contracepção eu oriento sempre os pacientes, até não pode, doutor, fala assim, já vai no seu ginecologista, conversa com ele, porque realmente existe um risco grande se você tiver uma relação desprotegida, porque assim, principalmente no começo, nessa fase de emagrecimento mais rápido, né, pode ter um certo descontrole. Fala, doutor, mas minha menstruação antes era reguladinha, agora faz parte aí do processo, vamos dizer assim, né? A tendência é normalizar conforme se estabiliza o peso. Aqui a gente comentou, remédio da pressão, remédio de diabetes, isso aí, cronicamente, o paciente tem que avaliar, porque a necessidade com certeza vai diminuindo, né? Mas outros medicamentos, né? Para ansiedade, depressão, às vezes o paciente faz uso crônico,
normalmente não acaba não alterando tanto esses medicamentos. Então, realmente, o tratamento é bem seguro quanto a isso também. E sobre recomendações assim, que os pacientes às vezes têm alguns efeitos, né, depois da cirurgia, como o dumping, hipoglicemia reativa, o que também a gente pode tipo, orientar para diminuir esses episódios ou explicar por que eles acontecem? O dumping é um efeito colateral, vamos dizer assim, que também conhecido, de certa forma frequente. Ele ocorre principalmente na cirurgia do bypass. Por quê? Quando a gente faz o desvio, diminui o estômago ali, o alimento acaba caindo direto no intestino ali. E isso é mais comum com o quê? Com doce ou coisa gordurosa. Então, se o paciente evitar esse tipo de alimento, ele não vai ter dumping com outros alimentos. Então, é até uma forma de controle aí. A gente sabe, doutor, se você comer um docinho, provavelmente vai passar mal. Né? Então, é uma coisa que a gente... Principalmente se comer sozinho, né? Tipo assim, ou líquidos calóricos também, né? O com muito suco, o açúcar. refrigerante. Por já passar mais rápido, ele faz essa absorção, pico Exato. de... Aí dá aquele rubor, sudorese, taquicardia, o paciente se sente mal, né? Então, realmente, isso caracteriza o dumping. Mas, com certeza, foi causado por um alimento hiperosmolar que ele ingeriu e que caiu direto ali, que desencadeou essas reações. No caso do sleeve, isso aí não acontece porque não tem esse desvio intestinal, né? Então, mas é só fazer o controle alimentar que a pessoa não vai ter esse... Que aí a recomendação assim, para esse paciente é sempre associar proteína, diminuir um pouquinho ali, né? Se é uma coisa que tem muito, muito teor de carboidrato, um carboidrato simples, reduzir acompanhado com proteína e fibra, isso ajuda também a E a diminuir esses questão de episódios. quantidade também, né? O paciente tem que entender que ele não vai conseguir comer mais aquela quantidade que ele comia, né? Então, a mastigação é muito importante. Às vezes a pessoa hoje em dia a gente come acelerado, né? Não para comer, ou come conversando, come assistindo TV, come mexendo no celular. Então o paciente que realmente fez cirurgia bariátrica, a alimentação tem que ser uma coisa sagrada para ele. Tem que sentar, respirar, olhar o pratinho dele lá, mastigar, comer devagar para evitar esse tipo de situação também, né? Até o próprio entalo, né? Fala assim, peraí, o entalo. Não mastigou direito, na verdade, né? Porque não tem nenhuma obstrução mecânica aí nesse trajeto que a gente faz da cirurgia que justifique o alimento tá lá. Então, com certeza foi falta de mastigação, foi querer comer apressado. Às vezes é reflexo, né? Tive um caso num paciente que, pós-operatório, ele quis chupar cana, um bagacinho da cana. Aí colocou na boca. Aí adivinha? Engoliu por reflexo. Foi parar lá no pronto-socorro, entalado, né? Então, graças a Deus não teve nenhuma outra consequência, mas teve que fazer uma endoscopia para tirar o bagaço lá do calcânio, que não devia nem estar na boca dele, né? Então, realmente, às vezes a gente passa por essas situações aí em alguns pacientes, né? E tem outra que às vezes é confundido com o dumping também, que é a hipoglicemia reativa, que é o paciente que antes obeso, ele tinha como se fosse uma hiperplasia, uma hipertrofia das células que produzem a insulina, então o paciente responde ali sempre produzindo mais insulina, uma resistência insulínica também, e aí quando ele faz, depois da cirurgia, ele come menos e vai perdendo peso, às vezes, se ele comer também um carboidrato simples ou né, um excesso de carboidrato, ele pode produzir, ainda continuar produzindo muita insulina e fazer a glicose cair rapidamente, né? E às vezes ele sente esse mal-estar e não sabe se é o dump, se é... E aí, às vezes, o que eu utilizo no acompanhamento, alguns pacientes, fazer monitorização ali contínua com sensor, que a gente consegue ver a curva, saber se é uma hipoglicemia, né? E orientar a alimentação, porque tudo isso é uma complicação, mas tem um uma, tratamento, né? tem uma solução, tem Sim. modificações que você pode evitar. Então, tudo é orientado e o paciente consegue, né, consegue melhorar pela alimentação. Eu tive um caso de uma paciente assim, né? Ele me mandou mensagem, doutor, tá acontecendo isso, tá caindo muito minha glicose e tal, tô passando mal. E aí já era um pós-operatório tardio já, então a paciente já tinha operado fazia uns 3 anos. Aí eu falei, olha, deve estar acontecendo alguma coisa em questão da alimentação. Você tá aí no seu endócrino lá? Doutor, voltou no endócrino, realmente era essa situação. Conseguiu controlar, resolver com a alimentação e, enfim, entrou no caminho de novo aí. Certo.
Então, o que a gente vê, assim, existe um benefício extenso ali de controle de comorbidades, da questão de autoestima, a questão de qualidade de vida, né? E muitas pessoas que às vezes não entendiam, a gente trouxe isso aqui para mostrar que é um tratamento como outros, né? O tratamento clínico, e é um tratamento seguro, mas na modernidade está se tornando mais seguro ainda. E que as pessoas, né, possam entender ali que quem às vezes tem uma indicação, tem um medo, procurar um profissional bem capacitado, com uma experiência, porque com certeza os benefícios vão ser bem maiores do que qualquer tipo de complicação, né, e algum outro risco. Com certeza. Às vezes as pessoas tomam algum medicamento, elas acabam se esquecendo que se for lá na labula lá, tem efeito colateral, né? Então, todo medicamento vai ter todo tratamento vai ter um certo efeito colateral, né? Agora tem o risco-benefício, né? O benefício do tratamento é melhor que o risco do efeito colateral. Então, talvez é assim que a gente tem que encarar a cirurgia bariátrica também, que é um tratamento extremamente efetivo para essas diversas comorbidades e que é para trazer qualidade de vida para o paciente. Então, vamos finalizar, né, esse episódio que foi muito enriquecedor com essas informações. Agradeço a presença e aceitado o convite, Dr. Matheus. E depois vamos deixar também aí as suas redes sociais para os pacientes acompanharem também, terem mais informações sobre toda essa parte da cirurgia bariátrica. Não, eu que agradeço o convite, muito feliz de poder esclarecer aqui algumas dúvidas, falar de cirurgia bariátrica, que é um tema que eu gosto muito, e me deixar à disposição, né, de todo mundo, quiser me acompanhar, seguir nas redes sociais ali, Dr. Matheus Castilho, tem Instagram, Facebook, fácil de me achar, e enfim, quiser saber mais sobre a cirurgia, esse tratamento fantástico, estou à disposição. Muito obrigado.